De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, a TV União, a TV do Cidadão. Agora vamos conversar com Éden Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando. É um prazer imenso estar aqui no Espaço Cidadão nesta noite. Prazer tê-lo conosco. Para quem ainda não sabe o que é o Espiritismo? Robson, o Espiritismo é um conjunto de conhecimentos, de ensinamentos que trabalham a visão da vida, da existência, com base no Livro dos Espíritos, ampliando a nossa visão e a nossa compreensão a respeito da vida. Então, Allan Kardec, que foi quem organizou, fez o estudo e pesquisou, ele então nos legou um estudo que tem consequências filosóficas, religiosas e científicas para a compreensão melhor da vida e da existência humana. Muito bem, mandando um abraço aqui para o pessoal que nos acompanha pelo Instagram, Leonardo Dias, Josivan Carlos, Dayana Deise e também Emanuel Císio está nos acompanhando, e o Rodrigues Pinheiro, direto do Uruguai, acompanhando aqui pelo nosso Instagram, @RobsonCidadão. Abraço, Rodrigues, bem-vindo ao nosso programa. Eu pergunto qual é a diferença, aliás, entre fé, doutrina, dogma e fé raciocinada? Bom, primeira compreensão que a gente tem hoje sobre dogma são afirmações, são conhecimentos que não aceitam uma problematização diante da ciência, diante de perspectivas filosóficas abertas, e o dogmatismo ele tem essa consistência de se fechar num conhecimento que se explica por si só, não é? A perspectiva racional que o Espiritismo trabalha já é de um conhecimento aberto, em que nós podemos usar tanto a abordagem científica, filosófica e a compreensão do pensamento de Jesus numa visão não dogmática, e a partir daí a gente poder ter uma compreensão clara através de uma problematização e um conhecimento que, não estando fechado, acabado, ele também evolui com o tempo à medida que o pensamento humano evolui. A grande diferença é essa: enquanto no dogmatismo eu tenho crenças, ideias fechadas dentro de um sistema filosófico, o pensamento espírita, com base na razão, ela tem uma concepção aberta, em que, à medida que o homem evolui no conhecimento intelectual, ético, moral, a gente vai ampliando a compreensão sobre a existência. Existe no âmbito do Espiritismo espaço aberto a questionamentos? Exatamente, e esse é o elemento central. Allan Kardec, o grande codificador, o grande organizador, não é, da pesquisa que possibilitou o surgimento do Livro dos Espíritos, né, que esse ano a gente está completando 160 anos, ele, quando estabeleceu essa construção da obra espírita, que tem o Livro dos Espíritos, mas tem desdobramentos no Livro dos Médiuns, que estuda o fenômeno mediúnico, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz uma abordagem do pensamento de Jesus a partir do Espiritismo, a obra O Céu, o Inferno e a Gênese. Esse corpo, não é, que é chamado Pentateuco Espírita ou Kardeciano, ele propõe um conhecimento a respeito da existência do ser humano, da relação com a divindade, com base numa perspectiva aberta, evolutiva do pensamento humano. Mando um abraço aqui para Lula Lopes, está nos acompanhando, Clarimar Vasconcelos, Tiago Tavares, né, nos acompanhando pelo Instagram, Robson Cidadão, e Rani Ramon, Adelmário Costa também ligado com a gente. Obrigado pela audiência de vocês. E eu gostaria de saber como é que funciona, né? Kiko Alves Maia está nos acompanhando, obrigado pela audiência também. Como é que funcionam os trabalhos que são desenvolvidos pelos grupos espíritas que são filiados à Federação Espírita do Rio Grande do Norte? Nós aqui no Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, nós temos uma concepção bem aberta de participação. Então, tanto os irmãos que têm instituições espíritas, que são adesas ou ainda não são adesas à federação, a gente trabalha com todos, convidando todos, num trabalho que é de construção participativa. Então, nós temos um Conselho Federativo Estadual em que os representantes das instituições têm direito à voz, principalmente
se ele ainda não é adéso, mas se ele for adéso, ele tem direito à voz e a voto. E aí nós construímos juntos a difusão, a divulgação do pensamento espírita no Rio Grande do Norte, através de inúmeras atividades como essa que a gente vai ter agora recentemente, com a vinda do nosso irmão Cosme Massi, trabalhando exatamente o Livro dos Espíritos. Quem é Cosme Massi? Cosme Massi é um professor aposentado, né, da Universidade do Rio de Janeiro, e ele tem um trabalho dentro, como hoje, né, com a empresa que ele é consultor de várias universidades pelo Brasil, e ele hoje, dentro do trabalho espírita, porque ele tem um trabalho profissional nessa consultoria, né, para universidades pelo Brasil, ele é um grande estudioso da obra de Allan Kardec. Então ele domina profundamente, né, o francês, a história francesa, e vem realizando dentro da obra de Allan Kardec um dos estudos mais consistentes que a gente tem hoje, aqui no Brasil e no mundo, né? E no mundo, né? Eu pergunto qual seria a mensagem espírita, não sei se há algo unificado nesse sentido, para esse mundo de hoje que a gente tem vivenciado, né, com muitos extremismos, com modificações em governos, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, tendendo a extremismos. E nesses extremismos vem nesse pacote, digamos assim, muita intolerância, muito radicalismo, muita disputa de uma maneira muito acirrada entre partes, até às vezes entre amigos, membros de família, e que isso tem provocado muitas separações, muitas desuniões, né? Coisa que não é positiva. O pensamento espírita é extremamente vinculado ao pensamento de Jesus na sua origem, dos primeiros dias, digamos assim, do movimento dos cristãos da primeira hora, digamos assim. Aqueles que estiveram com Jesus na Palestina, em toda aquela construção que revolucionou a história da humanidade. Então, o espiritismo é totalmente contrário à intransigência e ao desrespeito à liberdade e à diversidade que existe no mundo. Então nós temos que respeitar a diversidade, porque se o Criador do mundo, do universo, foi Deus e Ele criou na humanidade terrena esse exemplo de diversidade, é porque a gente tem que aprender a respeitar cada essa pessoa diversidade. é única e um é sempre diferente do outro. Exatamente, né? Cada povo, cada nação tem as suas características. Então, e dentro da nação, cada povo diferente também. Exatamente, dentro de cada povo também há diversidade. Eu não é? vou além, dentro de casa, cada um é diferente, né? E se as questões são de ordem política, econômica, até mesmo de questões religiosas, esporte e tudo mais, a gente tem que perceber que o Espiritismo valoriza o pensamento de Jesus. E essencialmente o que é o pensamento de Jesus para nós espíritas? É uma coisa bem direta. É fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. Que é a grande síntese do amor que Jesus nos deixou. Ora, se Jesus fez isso, dialogou com Maria de Magdala, dialogou com doutores do templo de Israel, com grandes cidadãos do Império Romano, ou seja, ele atendia a todos. Por que é que a gente hoje, que o representa, tem tanta intransigência e tem tanto desrespeito às opiniões e à diversidade que está no mundo? Então, o Espiritismo, com base no ensinamento de Jesus, defende que a gente tem sim que construir uma relação que valorize o respeito à diversidade. Por mais que a gente não concorde, mas a gente tem que respeitar e amar o próximo como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Né? E geralmente se quer que seja igual à própria pessoa. Né? Exatamente, a própria cultura, a própria perspectiva que cada um tem. Por quê? Porque o problema da humanidade hoje, na concepção espírita, Robson, é o egoísmo. Nós queremos que o mundo gire em torno de nós ou do grupo que nós estamos vinculados. Quando a proposta de Jesus é o contrário, todos somos irmãos, porque Deus é o Pai de todos. Então, por mais que eu compreenda Deus diferente, é o mesmo, não é? Será que Deus... Cada um pode chamar de nome diferente, mas é o mesmo. Exatamente. Manda um abraço aqui, deixa eu ver, Igor Freitas, né, está perguntando quem é o entrevistado, né, vamos falar mais uma vez aqui, nosso entrevistado hoje é o Éden Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Um abraço para, acho que é Solon, acho que é Sol Galvão, Simon Brasil, está nos acompanhando, Alex Gugel,
Alex também nos acompanhando e Raima Fontenelle, obrigado pela audiência, né? A TT ligada com a gente também, obrigado pela audiência de todos vocês. Você pode participar com a gente, manda sua pergunta, sugestão ou comentário através do nosso Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco ao vivo pela TV União de Natal, mandando a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999229519. Anote aí, você manda a pergunta, eu recebo do lado de cá, eu vou fazer a sua pergunta. E está chegando aqui, a pergunta, deixa eu ver aqui, a pergunta aqui do Jonas, está nos acompanhando em Açu, na cidade de Açu, no Rio Grande do Norte. Ele gostaria de saber o que é reencarnação. Bom, você que fez essa pergunta, o Jonatas, né? Isso. Reencarnação para nós espíritas tem o seguinte conceito: é a volta do espírito, o ser espiritual, a uma nova vida na dimensão física, com um novo corpo físico, especialmente preparado, organizado pela providência divina para ele. O objetivo da reencarnação, portanto, é que a gente possa continuar crescendo intelectualmente e moralmente até um dia a gente poder, Robson, estar completamente em sintonia com a lei divino-natural. Esse é o significado. Agora, é a crença de que a vida não se acaba aqui. Não se acaba aqui, somos seres imortais, mas que a evolução do ser imortal, que somos nós, o ser inteligente da criação, continuamos em outras experiências até que a gente chegue efetivamente a conquistar essa sintonia com a providência divina e com a sua lei. Essa experiência seria num retorno na própria Terra, no planeta Terra, ou em outros lugares também? Também. O pensamento espírita apresenta a possibilidade de nós termos a habitação de seres inteligentes como nós, mais evoluídos, no mesmo nível de evolução, ou menos evoluídos, por toda a criação divina. Então, nós espíritas defendemos como um dos princípios básicos a pluralidade dos mundos habitados. Significa que Deus não criou o universo só para ter um planeta humílimo no tamanho, não é? Numa galáxia perdida dentro dos bilhões e bilhões de galáxias que existem no universo, para só ter vida inteligente aqui. Então, o Espiritismo defende que a gente evolui na Terra e também em outras dimensões da existência do espírito imortal. Muito bem. Eu gostaria que você pudesse reforçar para o nosso telespectador alguns eventos que estão programados para acontecer aqui, né? Antes de falar até do Cosme de Márcia, teremos também, ainda esse mês, o encontro estadual de evangelizadores. Exatamente, vamos ter nesse final de semana, não, no próximo, se não me falha a memória, é 20 e 21 ou 21 e 22, não estou bem lembrado agora. Nós vamos ter uma atividade com todo o Estado, fortalecendo o trabalho de evangelização, em que a gente apresenta o Evangelho de Jesus com base no Espiritismo para crianças e jovens, já hoje, inclusive, Robson, completando 40 anos desse trabalho no Brasil e no mundo, não é? Vamos ter também, agora em outubro, proximamente, vamos ter a Semana Espírita de Ponta Negra, não é? Em que o Centro Espírita Irmãos do Caminho realiza. Vamos ter o encontro com o Cosme Márcia e outras atividades que vão se desenrolar, e quem se interessar, na página da Federação, www.ferne.org.br, nós temos a agenda federativa que quem se interessar tem acesso a ela. Muito bem. Vai se discutir um pouco desse livro aqui. Esse livro aqui é a Ordem Didática do Livro dos Espíritos, né, desse Cosme de Márcia, vai ser um dos temas da palestra, né? Esse é o tema do seminário, porque esse ano o Livro dos Espíritos, que é a obra básica do pensamento espírita, está completando 160 anos. Então o Cosme, como é um grande estudioso da obra de Allan Kardec, inclusive essa obra dele é a obra que nós estaremos tratando como referência bibliográfica para o estudo do Livro dos Espíritos. Eles vão estar conosco dia 12, 13, 14 e 15, lá na Sociedade Espírita de Cultura e Assistência, mais conhecido na tradição aqui de Natal, do Albergue Noturno, que fica ali próximo a Januário Cico e ao Hospital da Universidade, na subida ali do Centro de Turismo de Natal. Nós vamos estar com uma atividade para que o nosso amigo Cosme Márcia, nesse período todo, ele possa estar abordando a ordem didática do Livro dos Espíritos.
que é o grande objetivo do encontro. Muito obrigado pela sua presença, Éden, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Robson, nós é que agradecemos e a presença de todos aí que nos acompanharam. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho vamos falar com o advogado Felipe Cortez. Ele atua na área eleitoral e também vamos conversar sobre este ano, sobre 2018, que problemas podem ter aqueles que queiram ser candidatos e estão sendo investigados, por exemplo, na Operação Lava Jato. Falar com ele também a respeito da reforma política, o que é que isso pode impactar para os eleitores brasileiros ou mesmo para aqueles que desejam candidatar-se, né? Vai facilitar ou vai dificultar uma possível renovação dos políticos brasileiros nas próximas eleições? Detalhes daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.